Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos. Que a paz de Deus e de Jesus faça-se com todos. Boa noite aos nossos irmãos internautas que estão conectados via internet pela página espiritismosul.org.br. Boa noite aos nossos irmãos do canal YouTube. As nossas palestras é transmitida ao vivo. No referido canal, ela fica gravada e também nós a direcionamos ao YouTube. Elevamos nosso pensamento a Deus, a Jesus, para fazermos nossa oração. É nesse momento, Senhor, que mais uma vez aqui nós nos encontramos para estudar Teu Evangelho, Teus ensinamentos que nos deixaste. Permita, Senhor, que a Tua paz, que a Tua luz, que Teu amor nos envolva a todos. Me ilumine, Senhor, para que eu possa transmitir a mensagem da noite, para que esta nos envolva em nosso dia a dia. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos proteja, com a permissão e o amparo de nosso mentor espiritual, Dr. Bezerra de Menezes. Damos por iniciada a parte doutrinária desta noite. Que assim seja. Todos, um dia paramos para pensar no motivo de termos a família que temos. Porque esse pai, porque essa mãe, esses irmãos, esses avós, esses tios, etc. Enfim, porque nascemos aonde nascemos. Talvez não seja o caso de muitos, mas muitas famílias são conflituosas, possuem relações difíceis, brigas, desentendimentos, desrespeito, crimes, causando traumas, produzindo mágoas uns aos outros. É uma imensa revolta. Haverá motivo. A grande ferramenta de evolução do que nós dispomos é o nosso relacionamento humano. Então, qual deles é o mais básico e íntimo, mais permanente, durante muito tempo obrigatório, pelo menos na infância, na juventude, e muitas vezes também depois de adulto. Tudo isso é vivenciado pelo relacionamento familiar. Se nós pensarmos em crescimento espiritual, para o qual viemos a este mundo, a este planeta, para que possamos resgatar o nosso ou os nossos karmas e evoluirmos, podemos aí concluir que tudo isso não é um mero acaso, não é uma fatalidade, não é sorte nem azar. A família faz parte do nosso destino, do nosso caminho escolhido pela alma. Por cerca de 9 meses, um corpo é
construído nos mínimos detalhes, dentro do ventre da sua mãe escolhida, célula a célula, órgão a órgão, com as particularidades físicas, genéticas, emocionais dos seus ascendentes. Também as suas características físicas, traços de rosto, cor da pele, dos cabelos, os defeitos, as doenças congênitas. Gostamos ou não gostamos, tudo isso são e foram as nossas escolhas que irão fazer parte do nosso karma. Porque a mensagem de hoje, como aqui está no telão, nos fala do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. As relações familiares kármicas. Muitos fantasmas, falsas verdades, rondam as relações familiares. A maioria desses saberes universais, elas têm o objetivo exclusivo de abafar, de restringir e manter a ordem correta da harmonia familiar, custe o que custar para nós. Custe até o sofrimento de nós, dos integrantes da família. É sabido que formações familiares são concebidas, em grande maioria, tendo função de resgates cedos. E que faz cedo ou tarde acontecer os conflitos que existem na nossa família, dentro do nosso lar. Ficamos tristes, é dolorido, é difícil, nós não aceitamos. Quando acontecem determinadas situações referente ao nosso consentimento pretérito. Mas é assim, meus irmãos, que costuma funcionar. Nós estamos na nossa família que escolhemos, para que possamos resgatar nossos débitos do passado. Esta é a família. Os espíritos amigos nos falam que há mais de 400 anos nós estamos evitando essas pessoas. Pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo. Mas Deus nos presenteia com essa oportunidade chamada reencarnação, de estarmos junto com esses queridos. Porque os nossos laços familiares que nós construímos são os mais fortes. Enquanto nós não direcionarmos, enquanto nós não alcançarmos os nossos degraus evolutivos junto com essas pessoas, nós sempre estaremos em tese, presos a ela, nesses karmas que nós trouxemos. Karma é o resgate do passado. Aonde esse karma ele vai sendo desenvolvido de acordo com a lei de causa e efeito. Porque os nossos laços familiares são os mais fortes que nós podemos ter nessa oportunidade, nesta vida. Porque basta que nós não aceitamos um pedido de demissão nossa,
um afastamento intencional, para que nós possamos nos livrar conscientemente de tudo que nos causa sofrimento. Aí nós podemos nos perguntar, mas como surge a nossa família, a família que temos? A família, o núcleo familiar do qual nós nos encontramos, não somente a família consanguínea, mas a família de amigos, a família do nosso serviço, a família do centro espírita, de outras religiões aonde nós vamos. Elas se unem essencialmente para nossos resgates kármicos. Existem famílias que são afins, que são unidas, que elas possuem um grau evolutivo similar, para que juntos eles possam evoluir, para que juntos eles possam desenvolver e disseminar o amor, o respeito, a cordialidade. E quando isso acontece, significa que essas pessoas desta família já se libertaram dos seus karmas, da lei de causa e efeito. E elas podem, inclusive, se manterem próximas mesmo depois de terem concluído a sua missão aqui na Terra. Porque existem outras famílias. Essas famílias se reúnem exclusivamente para resgatar débitos kármicos, para desenvolverem o resgate. Aí que acontece dentro das famílias rejeição, mães que odeiam filhos, irmãos que se odeiam, parentes que não se suportam, pai que odeia a esposa que odeia o esposo e assim por diante. Aonde existem conflitos grandiosos, aonde existem muitas desarmonias. Quando nós recebemos a oportunidade do resgate, da reencarnação junto a esta família, no nosso mecanismo evolutivo, o nosso véu do esquecimento, ele é apagado para que nós possamos nos esquecer dos erros dos nossos passados e juntos evoluirmos para o desenvolvimento da nossa personalidade, para não termos falhas de criação, para que tudo isso de passado distante sejam revelados. Porque a lição que Jesus nos traz, nos dá, nos oferece nesses acontecimentos é desenvolvermos o amor, o perdão. Eu conversava com um amigo meu em dias passados e ele perguntava-me por que na sua família existiam esses conflitos. Por que na sua família tinha brigas e brigas e brigas. Por que a sua esposa era desse jeito? Por que ela procedia dessa maneira? Não existia harmonia. Eu disse a ele, meu amigo, nós estamos resgatando nossos erros do passado. E ele disse, eu não. Sim, todos nós que estamos nesse planeta aqui de provas e expiações. Porque essas pessoas que possuem esses conflitos para conosco, elas são exatamente como a nós deixamos no passado. Nós fomos algozes.
Nós erramos muito. E hoje essas pessoas elas veem como karma para que nós possamos amenizá-los. E lá na questão 167 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: qual é o objetivo da reencarnação? E eles nos dizem que é expiação, melhoria e progresso evolutivo. Nesse caso da reencarnação, eles ainda vêm a nos falar que a nossa configuração familiar, do qual nós nos encontramos com esses conflitos, com esses problemas, ela já foi alterada de reencarnação para reencarnação. Quem hoje é filho, foi pai, foi mãe no passado, e se não conseguiram desenvolver o amor, estão juntos para sanar esta falha, se perdoarem. Quantas famílias não se perdoam? Eu conheço várias pessoas que quando aquela pessoa morre, ela diz, agora eu perdoei, aquele não. Tem que perdoar enquanto está viva. É esse exato momento que Deus propicia para nós desenvolvermos o perdão junto. Por isso que há mais de 2000 anos Jesus já veio nos ensinar em seu evangelho: reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho. E quem são os nossos adversários? São aqueles que estão junto conosco no nosso dia a dia. E aonde, por nosso egoísmo, por nosso orgulho, nós desperdiçamos esta oportunidade. E preferimos odiar, preferimos magoar, atirar pedra. Não é isso que Jesus quer que nós o façamos. Quer que nós nos perdoamos, que nós desenvolvamos o perdão, o amor, a tolerância, a paciência. É difícil, mas nós temos que vivenciar esses ensinamentos para que possamos estar em paz juntos. Não deixe para se reunir em família no momento do funeral. Reúnam-se agora, enquanto é tempo, enquanto estão tendo essa oportunidade. Porque depois que isso acontecer, quem parte é a matéria. Mas o espírito, ele fica. Ele vai evoluir, mas vai evoluir com aquela imagem que aconteceu, o sentimento do não perdão, aquela mágoa. E enquanto nós não nos amarmos uns com os outros, nós estaremos juntos, encarnação após a encarnação, até que esse amor esteja fazendo parte de nós. Porque o mundo da regeneração está logo ali. E nós só iremos para lá quando nós nos purificarmos, quando nós fazermos a nossa reforma interior. Aquela reforma que Deus, que Jesus nos ensinou. Mas nós temos o nosso livre-arbítrio, nós fomos agraciados pelo nosso livre-arbítrio, para que juntos possamos desenvolver a nossa família, para que tenhamos nossos filhos, para que possamos criá-los. Precisamos nos abdicar de muitas coisas por eles, mas principalmente ensinando-os a amar, a perdoar. O senso comum, ele prega que a família é o nosso bem maior, é o nosso tesouro.
que nós temos que suportar todas as provações, os nossos karmas, para que possamos nos manter unidos. E outros dizem até que a morte nos separe. E a luz amorosa, divina, criadora, ela nos possibilita desenvolver o amor. Porque só o amor é capaz de sedimentar a harmonia evolutiva entre as pessoas. Para que possamos evoluir, para que possamos progredir juntos. A base principal junto com a nossa família, para que nós possamos romper a roda desses karmas que nós trazemos daqueles passados distantes, é nós não contrairmos mais débitos junto com os outros. Nós estamos exatamente na família que merecemos, junto com aqueles que escolhemos. Mas nós reclamamos e deixamos o tempo passar, a oportunidade perder, e quando vemos já é tarde. Eu sei, meus irmãos, que é muito difícil perdoar aquelas pessoas que nunca nos pediram perdão. Ou até mesmo elas ainda continuam nos magoando. Mas nós devemos nos lembrar que se nós vivenciarmos o perdão é um remédio salutar. Ele beneficia primeiramente a nós, que nós perdoamos. Nós precisamos liberar as energias negativas que estão guardadas dentro do nosso coração. E que possamos deixá-los limpo, livre, para que possamos receber bênçãos. Perdoando, nós liberamos cargas emocionais. E direcionamos o nosso pensamento para coisas positivas, do qual estas coisas vão nos direcionar, vão nos impulsionar ao nosso caminho evolutivo. Vejamos um vídeo lindo que eu trouxe para esta noite. Nascemos e crescemos rodeados por várias pessoas, cada qual com o seu jeito de ser e de pensar. Nelas encontramos afinidades e conflitos. Será que somos nós que escolhemos a nossa família? Na grande maioria das vezes, sim. Na escola da vida, somos plantados no terreno mais propício a desenvolvermos o nosso potencial e a pararmos as arestas deixadas para trás em vidas passadas. Tenha a certeza que sua família é a bênção de Deus para suas imperfeições e missões de fortalecimento. Nessa oficina da família é que aprendemos a exercitar o amor. A convivência nos une
para tarefas e objetivos em comum. As ferramentas que usamos para construir esse algo em comum é que determinarão o resultado que iremos obter. E ninguém quer ser derrotado, mas também ninguém sai vencedor sozinho. Quando o egoísmo, a incompreensão e o rancor prevalecem, o ambiente familiar torna-se pesado e triste. Todos sofrem. Não se consegue um fortalecimento emocional. Afinal, a família é a base de equilíbrio que nos impulsiona a conquistarmos os nossos desejos de melhoria íntima. Porém, quando o amor fala mais alto, quando as pessoas se respeitam, apesar das divergências, quando cada um se preocupa com o bem-estar dos outros, quando todos buscam compartilhar as alegrias e dividir as tristezas com os demais, a fortaleza desse relacionamento familiar sustentará o crescimento moral de todos. Todos serão mais felizes por sentirem-se amados, por terem com quem contar nos momentos mais difíceis, apoio nas derrotas, uma palavra de compreensão e de esperança nas dúvidas, um ombro amigo nas decepções e também alguém para vibrar junto nas vitórias. Sua família é a sua principal missão de amor ao próximo. Não podemos conquistar o mundo sem primeiramente conquistarmos a confiança e o carinho de nossos familiares. Alguns até podem ser pessoas difíceis de conviver, mas devemos fazer o melhor que pudermos, mostrando que estamos com os sentimentos abertos na busca de um entendimento. Se você se afastar, a vida se encarregará de unir, talvez numa situação muito mais difícil. Aproveite a oportunidade agora. Confie na sabedoria divina que reuniu na família todos os elos para a formação de uma corrente forte de amor. Portanto, meus irmãos, a família é um bem precioso que possuímos, por mais difícil que ela seja. Se hoje encontramos junto de nós pessoas difíceis, uma filha incompreensiva, um esposo despótico, ou filho problema, uma esposa conturbada e doente, um filhinho portador de uma moléstia grave, ampara-os, porque todos fazem parte da sua evolução. Todos nós, eles juntos, estamos no trabalho do reajuste. Pois esta oportunidade chamada reencarnação é uma bênção divina. E Deus os colocou junto para que possamos exercitar a paciência, a tolerância, o amor e o perdão. Se hoje tu moras no espinheiro, em forma de lar, se tu carregas fardo de angústias, aprendas a plantar carinho, felicidade. Ajuda todos aqueles que te partilham as tuas experiências. Ora pelos que te perseguem. Sorri para aqueles que te injuriam e te ferem. E desculpa a todos que te apedrejarem. Nós já vivemos muitas vezes
estamos dentro do nosso lar com as pessoas exatas, para que juntos possamos aprender a amar, a nos perdoar, para ajustarmos os nossos corações e resolver os nossos problemas. Família Karma é a tua oportunidade de regeneração. Na reencarnação, ninguém erra de endereço. Nós estamos aqui para evoluir, para progredir. Somos todos visitantes desse tempo, deste lugar. Estamos só de passagem. Mas quando caminharmos nessa estrada, caminhamos com Jesus, caminhamos com amor, alicerçado ao perdão, porque o nosso objetivo, na nossa família, das pessoas que convivem conosco, é observar, o nosso objetivo é observar, é crescer, é desenvolver o amor. E depois de tudo isso, retornamos para casa, a nossa pátria espiritual. E lá, quando nós chegarmos, não irão nos perguntar qual foi o dote que tu tinhas, o bem que tu possuías, a quantidade de dinheiro que tu tinha nos bancos, a riqueza que tu deixastes. Só irão nos perguntar: desenvolvestes o sentimento de amor, de perdão, de misericórdia junto aos teus queridos? Ajudastes aquele que te estendiam a mão ou abandonaste na sarjeta? Pensemos nisso. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre, que assim seja. Novamente, elevamos nosso pensamento a Deus, a Jesus, para que juntos possamos fazer nossa oração, nossas irradiações, nossos pedidos. Te agradecemos, ó Pai, por esta noite linda que nos deste, por esta chuva que cai lá fora, por estarmos aqui neste momento, estudando o Teu Evangelho, Teus ensinamentos. Te pedimos por todas aqueles nossos irmãos que encontram-se nos hospitais, nos lares, em dores, em sofrimentos. Que Teus mensageiros de luz estejam junto a eles, para que eles possam receber o lenitivo da cura, o remédio para retornarem aos seus lares. Te pedimos, ó Pai, por nossos irmãos que encontram-se nos presídios, resgatando seus erros, suas falhas, que o perdão, que a resignação envolva a todos junto com seus familiares. Te pedimos pelos nossos jovens que encontram-se perdidos nas drogas, que eles recebam o Teu amparo para retornar aos seus lares e buscarem a cura. Te pedimos pelas famílias que encontram-se em conflitos e desavença, que aquele ódio seja transformado em amor. Te pedimos pelos nossos políticos, pelo nosso Brasil, para que cessem as corrupções, os escândalos. Que o nosso anjo Ismael abençoe nossa nação, para que possamos progredir, evoluir, que é o nosso objetivo. Por todos aqueles que nesse momento o nosso pensamento está direcionado a eles, aonde eles estiverem. Ampara-os e proteja. Misericórdia para os nossos irmãos que partiram para o mundo espiritual. E que possamos sair daqui amparados e protegidos de retorno aos nossos lares, para que tenhamos uma noite tranquila e um despertar reluzente no dia de amanhã, amando aqueles
que nos são caros, que estão junto conosco. Com a permissão e o amparo de nosso mentor espiritual, Dr. Bezerra de Menezes, damos por